Olá, eu sou o pastor Weber. Hoje nós estaremos falando de um termo onde a maior parte das pessoas tem evitado. Isto porque elas não querem ser mal compreendidas. Nós vamos falar hoje sobre radicalidade cristã. Espero que você possa ouvir o conteúdo deste vídeo e sentir-se estimulado a ter uma vida mais próxima de Jesus, vivendo um cristianismo radical. Que Deus o abençoe. A sociedade ocidental vive ameaçada pelo terrorismo. Vira e mexe, ouvimos ameaças e atentados na Inglaterra, Estados Unidos, Espanha e França, o que vem tornando as pessoas reféns do medo. A partir disso, toda a linha editorial dos principais jornais e telejornais do mundo é desenvolvida sob uma espécie de alerta a respeito do perigo do radicalismo religioso. Assim, quando as pessoas ouvem a palavra radicalidade, a tendência é de imediatamente desligar-se. Entendem que o termo carrega consigo uma enorme carga de intolerância, violência e destruição. Mas eu gostaria de usá-lo sob um contexto diametralmente oposto a este e gostaria da sua atenção. A leitura dos evangelhos, leitura da palavra de Deus de uma forma geral, invariavelmente nos força a perceber que existe uma certa radicalidade positiva nos ensinamentos de Jesus. Afirmações como: ninguém pode servir a dois senhores. Quem amar mais o pai ou a mãe do que a mim não é digno de mim. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Portanto, a radicalidade cristã, ela é contra o pecado, contra a vida autocentrada e todo gênero de manifestação que desfoca a imagem de Deus na criatura humana. Noto que existe um certo receio em tornar evidente esta boa radicalidade cristã. Parece-me que há um certo medo velado de sermos confundidos com movimentos religiosos armados. Por isso, alguns preferem apresentar-se como crentes light, ou dizendo: sou cristão, mas não sou fanático. Sigo a Jesus, mas não estou comprometido com a sua ética. Sabe como é, né? Acredito em Cristo, mas faço, na verdade, aquilo que me dá na cabeça, aquilo que é certo para mim. Expressões estas muito conhecidas de quem frequenta o meio evangélico nacional. Eu, particularmente, nunca pensei que um dia eu viesse a concluir de que esta é uma geração de pseudos cristãos, posto que resistem à radicalidade do evangelho. Acreditam em Jesus, mas negam os artigos radicais do seu discipulado: negar-se, tomar a cruz e imitá-lo. É uma geração seduzida pela pior versão do mal, aquela que ressalta exclusivamente a aparência. Assim, o outro evangelho, o que não exige mudanças, não salienta diferenças e aceita uma convivência pacífica com o pecado, este é bem aceito. Paulo advertiu seguidamente sobre o anúncio de outros evangelhos, que não o de Cristo. Aos Gálatas, ele disse: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Ele estava se referindo aos cristãos judaizantes que impunham uma fé que os convertidos a Jesus Cristo, gentios, também estavam sujeitos aos preceitos da lei. Aos coríntios, o apóstolo Paulo advertiu a respeito da tolerância a um evangelho que acomodava a imoral ética sexual grega. Se, na verdade, vindo alguém, disse o apóstolo Paulo,
Pega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. O que me chama a atenção é que a maioria das pessoas ouve de bom grado os pregadores do outro evangelho, desde que condescende com o pecado e anuncia outro Jesus, um que não expõe a radicalidade do discipulado, que não denuncia pecados e que se nega a casar-se com o lado decaído da cultura. Paulo declarou que isto é uma sedução que fascina. Ele, escrevendo aos Gálatas, disse: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Gálatas 3:1. O outro evangelho fascina por esconder a cruz. Me desculpe a confrontação, mas tenho ouvido pastores que escondem da sua congregação a cruz. Não estariam escondendo também a radicalidade do Evangelho de Cristo, pregando uma mensagem açucarada para o conforto dos pecadores, enchendo os pecadores do outro Evangelho que atrai pelo interesse e não pelo arrependimento? A Bíblia diz que o pecador sem Cristo está morto em seus delitos e pecados. Logo, o ato da salvação representa em si mesmo a maior expressão de radicalidade que existe, cancelando este processo de perdição absoluta descrita pela palavra morte. Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 1 e versículo 13, traduz a radicalidade da salvação como a quebra de um poder imperial imposto sobre o pecador pelo diabo. Ele nos libertou do império das trevas, escreve o apóstolo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Trata-se de uma medida de radicalidade para uma salvação incontestável e eterna. A vida de um convertido a Cristo tem as marcas da radicalidade, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão, escreveu Paulo aos Gálatas. Nada de falso evangelho ou de outro evangelho, embora possa soar menos radical. Você deseja mesmo ser um cristão com todas as letras? Então não se ofenda quando ele pedir tudo que você tem. Não se sinta ofendido se ele conectar salvação com as quebras das amarras do seu pecado pessoal, exatamente como ele fez na casa de Zaqueu, quando este rompeu com as amarras da desonestidade e da avareza. Não se ofenda quando ele disser para que você deixe os mortos sepultar os próprios mortos. Não se ofenda quando as Escrituras, influenciadas pela radicalidade do discipulado de Cristo, enquadrá-lo, afirmando que sem a santificação ninguém verá a Deus. Não se ofenda quando ele revelar os seus cativeiros pessoais e passar a limpo a sua vida sexual, dizendo: 5 maridos já tiveste e este agora não é seu marido. Entenda que o maior sinal do amor e da graça de Deus é expresso quando você ouve o seu pecado sendo confrontado na exposição da palavra de Deus. O Senhor o ama e não o pode ver preso, servindo ao pecado como escravo. Logo, ouvir a mensagem do arrependimento é estar em contato com a mais expressiva forma, com a mais expressiva prova do verdadeiro interesse divino por sua vida. Ouvir que a sua única esperança é render-se absolutamente ao Cristo crucificado e triunfante na ressurreição é sinal de que o verdadeiro Evangelho, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê, está chegando até você, está chegando até os seus ouvidos. Que Deus o abençoe. Amém.